Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, não é? Como sempre, estamos aqui, sempre na presença, querendo a presença de vocês e da espiritualidade amiga que olha por mim, olha por todos nós, olha por todos vocês. Tudo que acontece na nossa vida, né, são fases que vão se passando conforme o nosso crédito, né? Não estou dizendo nem o nosso descrédito, eu estou falando do nosso crédito. Então, mais uma vez, temos aí um deslizamento de terra, né? Agora, como eu já falei, que vão acontecer muitos, né? Fendas irão se abrir. E esses deslizamentos, que essas pessoas que desencarnam nesse grupo, né? Que vai junto para a espiritualidade amiga, os espíritos queridos que estão lá nessas colônias ou nos postos de socorro, eles já estão sabendo, cientes, né? Eles recebem a notícia que irá acontecer um deslizamento. Eu quero explicar aqui o seguinte: eles são os mentores das colônias, dos postos de atendimento espirituais, assim, logo de pronto, né? Quando a tragédia acontece. Mas eles não são cientes de tudo que vai acontecer, eles recebem a notícia através de espíritos mais elevados do que eles, que estão trabalhando nas colônias, vocês estão compreendendo? Então, esses espíritos amigos que trabalham nas colônias, nos postos de atendimento, socorristas, né? Postos de socorros espirituais, que vão atender a esses espíritos que estão desencarnando coletivamente, eles também só recebem a notícia um pouco antes daquilo acontecer. Porque eles estão ocupados, é o primeiro ponto, né? Eles ficam nas colônias espirituais ocupados. Eles não ficam ociosos. Como eu já falei para vocês, eles ficam sempre ocupados. Os espíritos, eles nunca ficam ociosos. Nós vamos ver mais para frente, em outros vídeos, como é que os espíritos trabalham. Esses livros que eu falei de André Luiz, né? Que eu expliquei a vocês 5 deles, ainda tem mais outros para explicar. São livros que faz com que a gente reflita e compreenda o real significado do mundo espiritual, né? A gente estava lendo cada detalhe de cada livro, né? Psicografia de Chico Xavier, de cada livro de André Luiz, e a gente vai percebendo por cada livro, né? A sinopse de cada livro, como é o mundo espiritual, né? André Luiz explica muito bem naqueles livros. E todo bom conhecedor ou iniciante, né, do conhecimento da doutrina dos espíritos, porque é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que realmente é a mais pura verdade, é a mais próxima de toda a verdade para quem quer o conhecimento. É o A e o U, eu já expliquei. Mas para quem vai compreendendo aos pouquinhos, porque nós somos espíritos ainda muito atrasados, temos dificuldade em compreender, temos dificuldade em refletir, em analisar, mas vai dando para a gente perceber a real situação. E ninguém, como eu já falei em outro vídeo, passa porque esses espíritos estão passando, porque talvez assim, não porque quiseram nesta vida, mas porque estavam precisando de um resgate. Né? Estavam precisando urgentemente, já que a Terra está nesse mundo aí agora, né? Está vivendo a transição planetária, estamos vivendo cada pedacinho dessa transição. Esses espíritos estão passando por essas necessidades desses resgates assim trágicos, né? Dolorosos, para eles e para a família, para quem fica, não é? Pessoas que saíram para trabalhar e não conseguiram voltar, né? Pessoas os ônibus que foram levados para dentro do rio, que entulhou tudo, carros que entulharam tudo. A gente viu pelos vídeos feitos pelos moradores, as pessoas passando, né? A água levando as pessoas que não sabiam nadar, e mesmo contra aquela correnteza ali, quem saberia nadar também não se salvaria, não é? Tivemos há pouco tempo, eu falei que teria mais no Sudeste, né? Que teria em parte do Centro-Oeste, teríamos aqui no Sudeste. Por enquanto estamos por aqui, né? Esses resgates coletivos estão assolando muito o nosso Brasil.
né? O nosso Brasil, a gente tem até falado sobre a questão de morar no Brasil, essas pessoas. Eu fico até pensando quando eu vejo essas pessoas sendo deportadas dos Estados Unidos. Eu digo sinceramente para vocês, pessoal, de todo o meu coração. Para mim aquilo ali é uma vergonha que eles estão passando. Né? Nós aqui não saindo do assunto dos desastres aí que estão ocorrendo aqui no nosso Brasil, não saindo desse assunto, mas eu devo lembrar a vocês que para mim o que nós temos para fazer, segundo os nossos queridos mentores espirituais, é para que a gente permaneça no nosso Brasil, né? É para que a gente tenha a nossa vida fincada aqui, focada no que a gente sabe fazer por aqui. Aqui o Brasil é rico para quem sabe viver. O Brasil é rico, dá o alimento na mesa para quem sabe e merece. Não é? Então não tem que ficar procurando abrigo em outro mundo, em outro país. Porque esses países, eles vão ter tudo que fugir para outros continentes, esses pessoal aí dos Estados Unidos. Eu já falei que aquilo tudo vai virar um gelo só. Eu já falei. Parte da Europa, parte da África. Essas pessoas vão fugir para o hemisfério sul. Vão fugir. Gente, primeiro ponto é esse. Eu acho uma vergonha ser deportado porque quer ganhar mais dinheiro. Na minha humilde opinião, dentro do meu coração, eu estou expondo aqui a minha opinião. Não é a opinião, eu acho que da grande maioria, que acha que tem que conseguir uma vida melhor. Eu também acho. Mas a gente pode conseguir uma vida melhor aqui no Brasil. Eu acho que a gente pode, pessoal. Eu acho. Eu creio que a gente pode sim. Não é para ficar buscando, né? Eu fico achando aquilo ali, primeiramente, vergonhoso. Segundamente, deprimente. Eu acho, deprimente aquilo ali. Aviões lotados com mais de 200 pessoas em cada voo, sendo deportadas de volta, sendo chutadas, as pessoas passando frio, passando fome e sede, porque a gente vê as pessoas falando aí na TV, né? Como eles foram tratados lá. Eles não gostam de hispânicos, né? Eles não gostam, pessoal, eles não gostam de negros, eles não gostam de hispânicos, eles não gostam de pessoal da América do Sul, os latino-américa, eles não gostam não, pessoal. Né? Agora, retornando ao nosso assunto aqui, das enchentes, né? Então, como nós fizemos já um último vídeo agora, já bem recente, na questão de ninguém morre no lugar do outro, né? Tudo é uma cadeia muito bem organizada, né? São fatos muito bem organizados pela espiritualidade, né? São projetos de vida organizados pela espiritualidade, não é? Ninguém morre no lugar de ninguém, ninguém passa por isso aí que nós estamos vendo de ontem para hoje, no lugar de ninguém. Ninguém passa por isso, pessoal. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça e estudar mais a espiritualidade, os livros, entender, compreender, para nos mantermos mais emocionalmente quietos, amansar os nossos corações diante desses fatos, diante dessas cenas tão deploráveis, né? Tão tristes, essas cenas que a gente tem visto aí. Há 4 dias atrás, pessoal, 2 dias antes de acontecer isso, aqui em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, aqui no pé da serra, aqui perto de Santa Cruz da Serra. Tem uns 4 dias que me aconteceu isso. Eu tive um desdobramento, pessoal, e foi uma visão disso aí que ia acontecer, não é? Porque eu estava num local, né? A casa era toda branca, e eu, quando saí assim fora, tinha uma lama muito escura, uma lama mesmo de vala terrivelmente contaminada, e muitos calçados, principalmente calçados de mulheres, e calçados de criança e de homens também, mas tinha mais calçados de mulheres. Tinha uma sandália que eu me lembro muito bem, era uma sandália até de saltinho, daquelas sandálias que tem um saltinho grossinho assim, sandália que amarra ao lado. Essa sandália eu me lembro muito bem. E o minuto que eu entrei para falar para as pessoas que estavam lá dentro, que eu não lembro quem são, e eu falando, nossa, como amontoaram calçados ali fora.
estão jogando fora aqueles calçados, né? Estão jogando fora aqueles calçados, porque tem um amontoado, uma montanhazinha, uma mini montanha assim de 1 metro de altura, de tanto calçado que tinha. Aí me falaram assim, não, mas já levaram tudo. Ou seja, já levaram tudo. Aí eu voltei ao local, saí assim na porta dessa casa grande branca, né? Vocês devem imaginar o que possa ser, né? Que eu estava trabalhando no plano espiritual, um desdobramento, que eu saí, já não tinha praticamente mais nada ali. Só tinha uns 2 ou 3 e eram calçados de criança. Não tinham mais nada, tinham levado tudo. Alguém foi ali, sabe? Pessoas foram ali e levaram os calçados. E quando eu tenho desdobramento, eu sonho com calçados, eu sei que são pessoas que vão morrer. Só não vi quem foi, né? Até porque eu não conhecia essas pessoas de Petrópolis, né? Mas isso aconteceu. É só que um fato que eu estou contando para vocês, né? Que isso iria acontecer, que choveu muito na localidade, né? Aquilo lá, quando chove, eles são entre as montanhas, pessoal. Petrópolis é entre as montanhas, então aquilo ali quando chove, as chuvas são terríveis ali e desce serra abaixo, também inundando outros bairros mais para baixo. Bom, pessoal, eu estou aqui já com 11 minutos e meio e nós vamos aqui responder algumas perguntas que ficaram de 4 semanas para cá, nos vídeos. Algumas, eu não consegui achar todas, mas tem algumas aqui que vai dar pra gente fazer aqui umas respostinhas para os nossos amigos e irmãos aqui do canal. Como sempre, eu quero agradecer a vocês, pedir que coloquem o like, até nas respostas, né? Nos comentários dos nossos comentaristas aqui do canal, né? Para que, se vocês gostaram de algum comentário, vocês vão e coloquem, que é muito bom. Eu gosto de ver ali que vocês deram like também para os comentários que vocês gostaram mais. Então, nós temos aqui a resposta da Damiana, que foi há 10 dias, a pergunta dela, Damiana Silva. Ela falou, Sueli, tudo bem? Eu tenho uma dúvida sobre as vestimentas dos espíritos. Foi quando um vídeo a gente estava falando sobre a questão, né, da vida dos espíritos. Sobre a vestimenta dos espíritos e quando a pessoa é sepultada sem roupa, nu. Foi o caso do marido dela, que faleceu há uns 6 meses por causa da Covid-19. Então, sabem, por causa da doença, todos, né, sabem que por causa da doença, ninguém foi sepultado com as roupas, né? Neste caso, as roupas foram queimadas, deram para a família queimar, ou queimaram, né? Foi uma coisa assim. Neste caso, como que o espírito que partiu fica? Ele estando nu. Ele também tem as suas vestimentas. Meu marido faleceu em 27/7/2020. Espero que você me tire essa dúvida, Sueli. Obrigado e muita luz para você. Muito obrigado, Damiana. Luz para todos nós. Olha, Damiana, os espíritos, quando eles partem assim, nus, como você está falando aqui, é o caso desses que partiram por causa da Covid, que ninguém enterra com roupa, né? O saco é lacrado, o caixão é lacrado, aquela coisa toda. Mas para o espírito, isso não acontece. Quando ele volta ao seu, vamos dizer assim, que ele se acha, se encontra, né? Ele se percebe vivo, né? Porque o que morreu foi o corpo, né? Ele não se vê nu, ele se vê com roupa. Até porque se numa questão de ética, assim, de compaixão para aquele espírito que se foi, os mentores, né, fabricam, né, uma roupa para ele, né, colocam uma roupa naquele espírito. Vocês estão compreendendo? Os mentores não vão deixar ele ficar no plano espiritual dependendo vamos dizer assim, do crédito que ele tenha, né? Dependendo do crédito que as pessoas tenham, as pessoas não vão ficar nus. Os mentores vão ampará-los com uma vestimenta, tá bom? Uma vestimenta para que ele, olhando, quando ele perceber-se vivo, ele não vai se ver nu, porque vai ser muito mais prejudicial nessa questão aí para o espírito que se viu vivo, ou se olhar e se ver nu, porque ele vai se lembrar de tudo aquilo. Ele tendo um créditozinho, o que vai acontecer? Os próprios mentores vão fabricar
tá bom? Uma roupa para ele. Então não tem essa de se ver nu e ele continuar nu. Ok, Fabiano? A outra é a Marina G. Foi há 11 dias esse comentário dela. Sonhei que tinha um homem me olhando na minha cama e eu dormindo. Ele sonhou, ela sonhou, né? Sonhou que tinha um homem olhando ela na cama e ela dormindo. Ele era negro. Na minha intuição, pensei que seria meu filho em outra encarnação. Meu filho estava dormindo e ele tem 7 anos hoje. Pode acontecer de o espírito de criança, estar como espírito de adulto. Ainda quando está em forma de espírito, ele ficou olhando sem falar nada. Não, eu não creio que seja isso. Era alguma pessoa, né, seu conhecido, familiar, ou alguém que gostava de você, ou alguém da casa, ou alguém que permanece nessa casa depois que você foi para ele e permaneceu na casa. Tem N motivações para que esse espírito estivesse te olhando. Às vezes mais por uma curiosidade, que ele estava te olhando, mas ele talvez ele não tenha nada a ver com você. E não era seu filho está encarnado, ele já tem 7 anos, então, como ele já fez 7 anos, a reencarnação dele já está completa. Então, já estando completa, não é? Todas as crianças desencarnadas acima dos 7 anos, eles já estão com aquela permanência com a aparência atual. E seu filho estava dormindo, não tem nada a ver com o seu filho que já está com a reencarnação completa. Isso é outra coisa que está acontecendo, mas não era o seu filho, não. Essa Edna Santana, ela me faz várias perguntas, né? Eu separei umas 4 aqui que dá para mim talvez responder, que tem umas que nem precisa responder, né, pessoal? De tão óbvias que são. Para quem conhece o nosso canal, quem estuda esses 840 e tantos vídeos, dá para perceber que não precisa às vezes fazer certas perguntas, né? Pode fazer até uns comentários com outros propósitos, mas não comentar coisas que nós já falamos em vídeos, né? A gente já falou muita coisa em vídeo, então não há necessidade. Ela fala que ela é muito tímida, tem problemas de ansiedade e menstruação forte. Gosto muito de ter, como o Espiritismo explica isso. Já foi falado isso várias vezes, né? Ninguém vem pra cá, por exemplo, com o seu caso, com menstruação forte, se isso não for um problema kármico, né? É um problema kármico, até uma tosse, nossa, é um problema kármico, né? Quando eu tosso muito, o que acontece? É porque eu bebo gelado, né? É porque eu tomei muito vento, qualquer coisa parecida. Então, ansiedade também, um problema kármico, né? E ela sempre está perguntando isso, se o que acontece com uma mãe que maltrata uma filha deficiente mental, e quando a mãe morre, como essa mulher fica, como ela reencarna? Ó, não deve reencarnar muito bem não, né? Eu creio que, pelo que a gente entende, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vai compreendendo assim aos pouquinhos aqui, eu creio que uma mãe que maltrata uma filha deficiente mental, e depois como ela vai reencarnar, é o óbvio, né? Imagina como, se não for da próxima, vai ser de outra ou de outra, mas de alguma vez ela vai ter que pagar pelo que fez, né? Com certeza ela vai ter. O Reinaldo Neves, há 9 dias, ele perguntou, falando em Hitler, em 2016 a senhora fez um vídeo a respeito, ele vê nosso canal há muitos anos, olha, é um vídeo de 2016. Eu fiz um vídeo, né, incluindo Lampião, já ouvi de dirigente de casa espírita conceituada, dizendo que Lampião hoje é o guardião do entorno de uma casa. E outra casa espírita tem Corisco também, que era um cangaceiro, como trabalhador ou mentor. A minha indignação é até quando isso pode ser real. Então ele está na dúvida, até quando isso pode ser real? Porque nós já falamos que Lampião e esses cangaceiros, eles não podem ser ainda mentores nesta época. Mentores, nem que seja de setor das trevas. Eles não podem ser mentor nem dos mentores das trevas. Eles estão realmente presos. Eu até falei isso no vídeo de 2016, né? Ele está dizendo já que esses personagens foram vilões, né? Eles foram missionários para realizarem tarefas kármicas. Nem ele está acreditando nisso, mas nós já explicamos isso, né? O Reinaldo Neves, há muitos anos a gente vem explicando isso nos vídeos nossos, mais de 840 vídeos, né? A Petrina, há 8 dias, fala, um bebê prematuro que fica em grave estado depois de nascer durante meses
Pode ser já um acordo que o espírito fez de passar por essa situação? Logicamente, tudo é programação reencarnatória, tudo é programação bioenergética para o perispírito, né, que são os mentores que fazem. Logicamente que esse bebê é um espírito altamente devedor, né, que está pagando ali meses a fio, né, como você fala aqui, em estado grave. E porque o espírito fez para passar por isso, fez muita coisa errada de certo, né? Como a gente já vem explicando, a gente não julga, a gente só explica à luz da doutrina espírita, dos mentores espirituais que falam por nós, que explicam, né? Como são essas situações, né? A Thelma Muniz diz, ele fale sobre o mar. Há civilizações marinhas, eu sinto uma energia muito forte quando eu entro no mar. Lógico que tem civilizações marinhas, tem civilizações abaixo de 200 metros da água, dos oceanos, né? Nós temos civilizações intramares, né? Intraterrestres, intramares, temos sim, tá bom? A Edna Santana, de novo, né, falando o motivo das 2 bombas atômicas do Japão, massacre do Carandiru, guerra da Síria. E onde estão reencarnados esses espíritos hoje? Olha, os do Japão, das bombas atômicas, os que morreram naquela pulverização que houve, é porque vocês não viram muito o meu vídeo. O vídeo ficou com pouca visualização, é por isso que eu digo, tem que olhar tudo, não é? Não é só passar assim, olhou, viu que não é uma fofoca de televisão, aí tem pouca visualização. Poucos são que realmente se propõem a estudar aqui. Os que estão aqui no canal se propõem a estudar, são poucos. Eu conheço de nome os que estão realmente estudando. Porque eu falei no vídeo da pulverização, expliquei o que acontece com o duplo etérico daquelas pessoas, foi explicado, não é? É que as pessoas... Por que tem poucas visualizações? Porque as pessoas preferem canais que falem de fofoca, né? Canais que falem na vida dos artistas, né? Não vai trazer nada para si, mas as pessoas estão ali dando ibope para o jornalista que está com qual agora, a atriz que está com não sei quem, né? A família real britânica que está desmantelando-se, né? Que aquilo ali vai acabar acabando, né? O que ainda está mantendo aquilo ali em pé é a rainha, que já está com 95 anos, vai tudo se desmantelar. Os rebeldes chegaram para mudar aquilo, os rebeldes que eu digo lá na família deles, né? Eles chegaram para mudar. O Harry é um, né? A Diana era uma rebelde, e ele sabe que a mãe era uma rebelde. Não é o outro que fica lá bajulando, né? O irmão, que é o bajulador, né? O irmão é o bajulador. Pensou que ia ser rei. Tá bajulando com a mulher dele, bajulando. Os condes, né? A condessa lá bajulando. Mas a rainha, eu até pensei que a rainha fosse dar para eles e não para o filho. O filho também já tá um velhusco, né? Mas ela vai dar para o filho mesmo. Ainda vai colocar a ex-amante, né? Que já enganava a Diana com ele, como rainha. Vocês vejam como mudam as coisas, né? Essa Camila deve ter mexido os pauzinhos, né? Para ela dar a coroa que foi da mãe dela, né? Algo tão espetacular, né? Cheio de diamantes mais caros do mundo. Talvez a joia, né, da coroa britânica é a mais forte joia que tem lá, para dar para ela, né? Então houve alguma coisa ali. O rebelde está terrivelmente aborrecido, e com razão, né? Eu dou razão ao Harry, eu dou razão a ele totalmente. Eles também, apesar que a rainha diz que tratava muito bem a mulher do Harry, né? Que uma fofoquinha básica que a gente vê na televisão, né? Então a gente tem uma fofoquinha da coroa britânica aí. Então, mas é isso que acontece, né, pessoal? É isso que acontece. Então tem tudo. O Japão, aquelas pessoas foram pulverizadas. Elas perderam o segundo corpo, né? Eles não perderam só o corpo físico. Já foi explicado no vídeo. Procurem lá, voltando aqui ao assunto. Vocês vão ver que o vídeo teve poucas visualizações porque as pessoas não querem aprender, né?
Eu sei que as pessoas gostam também, assim, de participar, né? Olhar o que está acontecendo. Mas tem que aprender o que vai ser útil para si, né? Eu sempre falo isso. Então, esses espíritos, eles perderam o segundo corpo, eles já não estão mais usando o segundo corpo. Então, aqueles espíritos do Japão, das bombas atômicas, talvez os que se explodem, né, nas bombas da Síria e de outros lugares mais, os massacres do Carandiru, não. Ninguém ali ficou explodido. Eu estou falando dos espíritos que foram explodidos em bombas. Esses perderam o primeiro corpo astral. Eles não estão mais vivendo com o corpo astral. Eles já tiveram a segunda morte. Vocês estão compreendendo? Então a primeira morte é do corpo físico. Já está explicado lá no vídeo. Procurem, vão lá olhar. É bem antigo. Né? E é lá sobre o duplo etérico isso. É sobre o corpo astral, na verdade, tá? Esses ensinamentos eu tive dos ETs, dos extraterrestres. O segundo corpo, é a chamada segunda morte, ela já não existe, já aconteceu para eles a segunda morte. Porque eles passaram de nível. Esses que morreram lá em Hiroshima, os que morreram nessas bombas que soltam nesses lugares, tá? Eles perderam o segundo corpo. Eles já não têm mais, eles estão vivendo agora só com o perispírito, em lugares mais avançados, tá bom? Eles não estão mais vivendo com o corpo astral, que precisa-se dele para voltar em outra vida. Entenderam a diferença? Essa é a diferença, eles não estão mais vivendo ali. Morreu, perdeu o corpo físico e volta, já tem o corpo astral novamente. Não, eles não têm, tá bom? A Maria Auxiliadora Gomes, ela perguntou isso há 3 dias. Sueli Freitas, por que quando estou assistindo o seu vídeo, sempre sinto uns arrepios na perna esquerda? Que hora a senhora faz seus vídeos? Gente, eu faço a qualquer hora do dia e da noite. Das 24 horas do dia eu faço vídeo. De repente, o assunto do vídeo que eu estou falando ali, não pode ser sempre, né? Ela falou quando estou assistindo o seu vídeo. Ela sempre sente. Então, isso não é questão de bioenergética, né? Ou o assunto do vídeo está afetando muito seu campo bioenergético, o assunto do vídeo, as vibrações do vídeo, ou as vibrações dos mentores que estão sempre ao nosso lado aqui, né? Também colaborando nos vídeos. A gente não vê, né? Mais de 98% não vê os mentores, às vezes, no meu vídeo, mas às vezes os orbes, eles passam aqui no nosso vídeo, né? Já foram vistos várias pessoas, vários orbes, e várias pessoas já viram, não é? Então, isso aqui horas não faz sentido essa pergunta para mim, porque não faz sentido você tá me perguntando isso aqui horas, porque eu faço as 24 horas do dia. Eu faço de madrugada, eu faço de manhã, eu posso fazer à tarde, posso fazer de manhã à noite, 9 horas da noite, 7 horas da manhã, né? Quando todos estão dormindo às 4h30 da manhã. Eu posso fazer meia-noite, eu posso fazer a hora que for que os mentores mandarem, que eles ordenarem, aí eu faço. Vocês estão compreendendo? Então não é uma questão de horário. Não é a questão de horário, não. É outra questão aí. A Marilene Roni diz, olá, querida, eu acordo de madrugada e sinto a presença de uma pessoa sentada na minha cama. Chego até a sentir quando se levanta e uma sensação bem real. A pergunta é, o que faço para saber se esta entidade, que faz questão de se mostrar sua presença através do colchão afundando, é do bem ou é do mal? Agradeço. Olha, Marilene, querida Marilene, isso pode ser também a mesma resposta para aquela primeira pergunta daquela menina que me fez a primeira pergunta. Deixa eu passar aqui o papel. Deve ser a primeira menina. Qual foi? A André, Maria Cristina? Não. Qual foi a pergunta? O Reinaldo? Não, também não foi o Reinaldo. Não sei aqui qual foi que eu também estava falando isso aqui. Não, isso não, né? É porque pode ser alguém da casa, pode ser alguém que gostava de você e permanece, pode ser algum desencarnado familiar que permanece talvez te protegendo, tá? Porque se você não sente mal-estar, se você não sente ansiedade, aflição, insônia a partir dali, você pode ter certeza que é alguém que gostava de você. Isso é um dos pontos. O outro ponto pode ser também uma pessoa que permanece nessa sua casa, né?
Porque você não faz aquela misturinha que eu já ensinei em vários vídeos, misturinha para matar lavas astrais. Essa misturinha, ela também devolve ao ambiente uma força mais poderosa de limpeza. Eu tenho vários vídeos sobre a limpeza tenho da limpeza dos portais, eu tenho vários vídeos aí, você pode procurar, né? Porque se você sentisse alguma coisa essa entidade que faz questão de se mostrar deixando o colchão afundado, é porque essa entidade, ela está ainda ela está sabendo fazer o reflexo material, né? Com o perispírito dela. Ela está sabendo fazer a materialização dessa forma de se apresentar para você. Então, essa pergunta que você está me fazendo, que essa entidade que faz questão de mostrar, apresenta a sua presença através, né, do colchão afundando, ela pode ser do bem como pode ser do mal, mas já se você não sente nada demais, se você não sente mal-estar, arrepios, dorme mais tranquilo todos os dias, então ela não, talvez eu tenho para mim que é do bem, tá bom? Eu tenho para mim que é do bem, tá bom? O Marcelo Sanches, ele pergunta: Sueli amada, faz um vídeo sobre banhos de proteção, se realmente funciona e como nos proteger de magias, todas as formas de proteção, oração, etc, que mais funcionam, e faz um vídeo sobre pineal quando abre, se vemos espíritos a todo instante, quais os benefícios e malefícios, caso a senhora entenda de pineal, lógico. Eu entender de pineal, eu trabalho, Marcelo Sanches, né, abrindo a pineal dos meus pacientes, né, ou fechando quando eles veem demais, né? Então acontece, Marcelo Sanches, que eu trabalho com pineal, eu tenho vídeos falando sobre pineal, né? Realmente você é uma pessoa então que não conhece, foi há 13 dias que ele me perguntou, há 15 dias. Então você realmente não conhece meus vídeos mais antigos, né? Porque se você conhecesse também não estaria fazendo essa pergunta. Porque eu tenho muitos vídeos falando sobre pineal, eu tenho vídeos falando sobre banhos de proteção. Aquele vídeo falando do banho das 3 ervas, que é para levantar o astral na vida, conseguir emprego, conseguir bom salário, conseguir melhorar a sua situação, te levantar da cama, parar a preguiça, parar, dar ânimo, né? Eu tenho esses vídeos todos falando sobre isso. Vocês veem que vocês não procuram os vídeos mais antigos. Vai lá no início do meu canal, que está lá vídeos, e vai rolando para cima que vocês vão ver os vídeos. Ou então coloca no Google assim, Sueli Freitas, terapeuta bioenergética, vídeos de 2016, como tem aqui o nosso querido aqui, que nos acompanha há anos, né? O Reinaldo Neves e outros mais, Ricardo Bombonato, o Roberto Mendes, todas as nossas queridas amigas aqui que nos acompanham há anos, né? Filomena, Raquel, Lucianas, as minhas queridas amigas que nos acompanham sempre, são as flores dos meus jardins, como eu falo, porque elas estão sempre aqui nos comentários e estão sempre acompanhando cada detalhe. Então elas sabem muito. Alguma coisa eu vou mandar vocês procurarem, perguntarem a elas. Eu tenho certezas aí quando vocês forem perguntar a elas aí nos comentários, perguntem a elas. Vamos ver se elas vão saber responder, porque elas nos acompanham há muito tempo. Então, tudo isso que você me perguntou aqui, nós temos vídeo. Nós temos vídeos sobre pineal, sobre orações, sobre banhos, para tudo nós temos os vídeos. Nosso canal é de 2013, tá? É de 2013 o nosso canal. A Maria Cristina Kaminski, melhor dizendo. Sueli, sobre lavas astrais, pode me explicar? Eu tive um sonho que estavam aplicando agulhas no meu pé esquerdo. Acordei com muita cãibra e minha perna ficou cheia de pontinhos vermelhos, como mordidas de pernilongo. Não sabia se aplicaram ou retiraram o líquido, não sei, né? Se aplicaram ou retiraram o líquido. Desculpa estar fazendo essa pergunta e que não faz muito tempo que aconteceu. Olha, Maria Cristina, se ficou as marcas num local só,
pode ter sido os mentores te aplicando alguma coisa para que você não tivesse alguma doença grave. Os mentores fazem isso às vezes conosco, tá? Eles aplicam, eles nos colocam chips espirituais, né? Para que a gente fique protegida, o nosso DNA fique protegido de tudo que anda por aí. Às vezes eles aplicam algo que seria muito ruim para você, e eles sabem que na perna esquerda é o local que aquilo ali vai afetar onde iria. Por exemplo, está na perna esquerda, mas pode afetar o ombro direito. E os mentores sabem que aquelas ligações, aquelas fiações que nós temos, vão afetar o seu lado direito. Então eles aplicaram isso na perna esquerda, como se fosse uma acupuntura espiritual. Pode ter acontecido isso. Você não me relata aqui quanto tempo durou, né? Se sumiu logo, se sumiram logo esses pontinhos, né, vermelhos, como você relata aqui, como mordida de pernilongo. Mas você não me relata isso. Eu até gostaria de saber quanto tempo ficou, não é? Porque eu já tive chip espiritual implantado, que seria no ombro, e eles aplicaram do lado do tornozelo, da parte subindo do tornozelo. Vocês estão compreendendo? Então, às vezes acontece isso. Pode ser aplicação, né, de remédios, né, astrais, espirituais, para que não te aconteça nada. Você está compreendendo? A Fafá Querida Alma diz: boa tarde, ótima palestra. Eu não sei, foi há 3 semanas esse vídeo que ela viu. Pergunto: a fibromialgia vem pelo perispírito? Por que não existe remédio nem médico especialista? A fibromialgia, a artrose, bico de papagaio, todas essas doenças inflamatórias, ela vem pelo perispírito. Elas são provenientes já do nosso campo bioenergético impresso nos perispíritos antes da gente renascer, né? Naquela programação que eu falo muito, que eu falo sempre na programação. Vocês estão compreendendo? Então, a fibromialgia, a artrose, bico de papagaio, né? Artrite, doenças nos nervos, na periferia, né? Eu não digo no nervo do sistema nervoso central. Eu trabalho com a medicina, com a apometria, né? E trabalho também com a radiestesia, né? Da medicina vibratória, da radiestesia avançada. Medicina avançada da radiestesia, melhor dizendo. Então, eu sei que isso vem, né? Às vezes dá uma melhorada, às vezes dá uma piorada, porque a gente tem que barganhar com os mentores para que aquela pessoa melhore. Porque isso tudo que vem pelo nervo periférico, que acarreta todo esse sistema de nervos aí, que afeta as pessoas com diabetes, né? Os pés que ficam inchados devido aos rins, os pés que ficam formigando, os pés que as pessoas não ficam sentindo a vibração dos nervos. Então, tudo isso faz parte de um esquema que a pessoa ou acarretou nesta vida ou que trouxe impresso pelo espírito. Então, tem que se conversar com os mentores daquela pessoa, né? Pedir para que eles não deixem isso acontecer mais, pedir para que os mentores tenham compaixão, né? E fico falando sempre aqui nos vídeos, de uma forma geral, né? Recompensem. Quando vocês acharem que a vida de vocês está feia, ruim, péssima, recompensem com uma caridade para alguém, né? Recompensem com algo que vocês tenham em mente para ajudar. Recompensem de alguma forma. Eu sempre falo isso, porque não tem médico especialista, porque a espiritualidade não há um momento ainda na Terra de se descobrir cura de várias doenças, né? Ainda não é um momento na Terra, ainda não é. Só quando houver o momento certo aqui na Terra é que acontecerão, né? Essas medidas aí, que a cura aparecerá, porque de certas doenças, porque essas pessoas que vão trazer a cura, elas estão reencarnando agora, né? Nesse período agora que vai anteceder 2050. Nós já estamos em 2022. Vocês vejam que não é um pulo, hein? É um pulo para 2050.
tá? É um pulo, tá? E a Camille, cheio de tracinhos, de desenhinhos, a Camila, ela diz, foi há 3 semanas também a Camila. Querida Sueli, eu gostaria muitíssimo que você fizesse um vídeo explicando sobre as fendas que vão se abrir na Terra. Esse acontecimento está próximo? Por favor, quero muito saber. Como nós queremos todos saber, né, Camila? Esse acontecimento aí, das fendas vão se abrir, né? Porque você vê que até esse que houve essa enchente aí, que já tem mais de 100 pessoas, e eu ainda falei aqui em casa, eu ainda falei, vão ser mais de 100 pessoas, porque era muito pé de sapato, né? Eram muito... E também, isso foi há 4 dias atrás, e há 5 ou 6 dias atrás, se não me falha a memória, eu sonhei com carrinhos de mão, né? Desses carrinhos de obra, estavam parados assim num cantinho de um muro e com muita carne dentro. A carne estava exposta, sabe? E quando eu sonho ou com açougue ou com carne exposta assim, são muitos desencarnes que vão acontecer. Quando eu sonho, quando eu tenho, que às vezes eu tenho mais um desdobramento, né? Eu tenho desdobramento e fico vendo aquilo em desdobramento como se estivesse acordada. Então o que acontece é isso, carrinho lotado de carne, eu tive esse desdobramento. E no outro dia seguinte foram os sapatos. Então eu sabia que muita gente iria desencarnar, só que eu não tive a noção, era numa lama muito feia. E os carrinhos também, esses carrinhos também são as mortes que estão acontecendo também de pessoas nas comunidades, tá? Nas comunidades. Morte de pessoas na comunidade, terão muitas agora e terão também mais. Vão acontecer mais deslizamentos. Eu falei em outro vídeo. Vocês podem se lembrar, no vídeo agora mais recente eu falei. Vão acontecer muitos deslizamentos de terra, muita água, muita chuva, tá? A terra está realmente revoltada e também está acontecendo que os mentores estão juntando essas pessoas que precisam desses resgates. E está acontecendo realmente um levantamento aí de espíritos, né? Para irem embora para outro plano. Então nós temos o que aqui? Que pedir, dar graças a Deus por estarmos ainda aqui. Cada um de nós, eu que estou fazendo vídeos, vocês que estão assistindo, vocês que são os meus clientes, são meus pacientes, que eu oro a cada 3 dias, cada paciente, que não é um nem 2, eu tenho que mandar aquelas emissões para as pessoas, mas as pessoas têm que fazer por onde, né? As pessoas têm que ficar firme e forte ali no propósito para que venha a resposta, né? Você tem que ter fé, tem que ter inteligência para ficar dentro das orientações que eu mando. Isso aí é imprescindível. Ficar dentro das orientações, gente, é imprescindível ficar. Vocês que são os pacientes da medicina aqui, né? Tanto da convencional, que vocês não podem largar de ir ao médico, como da nossa medicina paralela, né? A nossa medicina que mexe com o nosso DNA espiritual, né? Que é a fonte, o nosso DNA é a fonte de tudo que estamos passando hoje, né? Tudo que estamos passando hoje, tudo, no geral, é a fonte de todo o sofrimento de cada um de nós. Então temos que ter muita paciência, sabedoria, pedir capacitação, como o menino pediu aqui, pediu para falar sobre orações, pediu para falar sobre banhos. Isso tudo é dentro desse contexto, pessoal. É tudo nesse contexto aí. Não vamos pensar que não é, não, que é, tá? Vão lá nos vídeos antigos, vamos lá ver os vídeos das orações, não desse pessoal que anda por aí não, tá, pessoal? Por favor. Ensinando errado, ensinando apometria, à distância. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tenho, o meu ensinamento de apometria, pessoal, eu sou autodidata, então são os mentores que vieram e me deram esse conhecimento da apometria quântica, tá? São os mentores que me deram. Não é porque eu peguei no livro do Dr. Lacerda, né, que foi, assim, vamos dizer, o complemento, né, do estudo que os mentores me passaram. Eles falaram, lê o livro, lê a enciclopédia do Dr. Lacerda, que você vai ter todo o complemento do teu estudo. Mas é isso que você tem que fazer. Então, é isso que eu fiz. É isso que eu faço. Tá?
Na radiestesia também, eu sou autodidata, eu venho com isso há décadas, né? Eu venho estudando o corpo bioenergético, o corpo astral, o corpo físico, o mental inferior. Eu venho estudando há décadas, pessoal, para poder colocar em prática nas pessoas que estão precisando. Mas a gente vai orientando. Dá um ponto que dali a pessoa não faz, aí já não é comigo, né? Que sempre tem aquele, sempre tem um, né? Descontente. O exemplo assim, no meio de 50 tem um descontente. Por quê? Porque não segue as orientações. Porque se seguir as orientações, não vai ficar reclamando da vida, não vai ficar reclamando de si próprio, nem de mim. Não é não, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, tá? A gente introduziu o vídeo com outros assuntos, né? E fomos fazer aqui as respostas para os amigos que estão sempre aqui no canal. Eu agradeço demais a todos vocês, né? Que estão sempre aqui colaborando com os comentários, né? Tendo a paciência de ficar aqui 46 minutos mais até aqui nos vídeos. Vamos dar like, vamos pedir para os amigos dar like, isso eu peço sempre. E vamos ver também um pouquinho dos nossos comerciais para ajudar o canal, que ganha muito pouco, pessoal. E o nosso objetivo é ajudar os animais, ajudar as pessoas, né? Ajudar as instituições. E a gente aqui, neste momento, pessoas me mandaram links até de igrejas para ajudar as vítimas de Petrópolis. Mas eu não vou poder ajudar neste momento, porque todo dia 10 eu mando, né, já para as pessoas, e os que a gente já ajuda com aquele pouquinho, né? Distribui aquele fragmento da ajuda, então o caixa fica zerado, né? O caixa fica zerado. Então eu peço a vocês que ajudem com qualquer doação, coloquem nesta conta que está aí no Mostrar Mais, para que a gente possa ajudar, porque a gente foi pego de surpresa e neste momento a gente não conhece, né? Quem fica pedindo dinheiro. Hoje mesmo eu estava vendo ali, botaram um Pix e as pessoas fazendo donativo para Pix de gente que está querendo furtar o dinheiro de quem está precisando, não é? Então não são todos, né? Todas as entidades que fazem isso, mas até as entidades que eu ajudo, eu não ajudo a qualquer uma que aparece aí na TV fazendo anúncio, né? Eu não ajudo a qualquer uma, eu não ajudo não, porque não vai do meu coração, os mentores não deram ordem, eles só vai do meu coração, e eles deram ordem para algumas, essas a gente colabora, vocês estão compreendendo? Então isso pegou a gente desprevenido, né? Porque a gente coloca na conta desse pessoal, a gente leva, então dá os donativos, então a gente foi pego de surpresa por esse fato aí triste, né? Desolador que aconteceu com o pessoal, com o povo de Petrópolis. Mas tudo tem um propósito, né? Tudo está abaixo da esfera que Deus comanda. A gente tem que ter paciência, se organizar, e eles têm que ter paciência, se organizar e recomeçar tudo, né? As famílias recomeçarem mesmo sem os seus entes queridos, né? Infelizmente, que se perderam por aí, né? Então a gente tem que pedir sempre muita força ao nosso coração, né? Para olhar essas coisas assim na TV, e não é ficar emocionalmente distante, não, é pedir a Deus, né? A gente que não pode dar nada concreto ali, a gente pode fazer oração por eles, isso aí a gente pode, tá, pessoal? Porque eu me lembro muito bem, muitos anos atrás, pessoal, a minha filha mais nova, ela não era nem nascida. Então, nesta época, meu marido trabalhava no caminhão. Tem muitas décadas isso. E houve aqui na BR-040 um acidente com uma carreta e um caminhão. E como ele trabalhava de caminhão, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha nada, muitas décadas atrás. Aí a gente soube que o pessoal passou na rua dizendo que tinha havido, né, um acidente. Aí eu larguei os filhos em casa e fui lá ver, né? Porque meu marido trabalhava de caminhão e não tinha telefone. Mas não era só a carreta, era uma carreta e um caminhão, mas o do caminhão não tinha se ferido. O da carreta tinha morrido. Homem jovem, tá? Homem jovem. Ele devia ter uns 30 e poucos anos. Gente, tinha muita gente em volta do corpo. Muita gente em volta do corpo. Mas vocês acreditem, ninguém, só por curiosidade, o pessoal só estava olhando. Eu cheguei e fiz uma oração por aquele espírito, porque é aquilo ali que a gente tem que fazer.
tá? Não é correr para ver um acidente, ver o que está acontecendo e não fazer nada. O que eu podia fazer por aquilo ali? Eu só poderia fazer a oração, sem saber o nome, né? Porque a gente não sabia. A gente comprava muito jornal, né? Impresso naquela época. No dia seguinte eu comprei o jornal. E lá estava, né? O acidente. Lá estava o acidente. Aí o nome dele, Luiz Carlos do Nascimento. Luiz Carlos do Nascimento. Aí eu fiz a oração, aí eu passei 2 anos fazendo oração para ele na Casa Espírita. Ok, pessoal? Então é assim que a gente tem que agir. Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Qualquer pergunta, façam aqui, no comentário desse vídeo. Fiquem com Deus. Namastê, fiquem com Deus.